Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua tradução, a versão da Bíblia que você tiver, acompanhe comigo. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Gálatas capítulo 4, de 1 a 7. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Pai, nós pedimos ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, iluminando os olhos do nosso entendimento, trazendo compreensão espiritual, revelação da palavra, trazendo aplicação prática naquele nível personalizado que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. E Deus, nós te pedimos que o Senhor nos permita ter mais do que informação, que possamos receber a exortação, o consolo, a orientação da Tua palavra, sendo tocados de uma maneira única e singular pelo Senhor. Que a Tua palavra cumpra nesta manhã o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O apóstolo Paulo começa nos versos 1 e 2, introduzindo uma figura que eu acredito que é importantíssimo que a gente entenda quando pensamos em experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Ele fala a respeito do filho que é um herdeiro, mas ele diz que enquanto esse herdeiro é menor de idade, na prática, dentro de casa, ele não difere em nada de um escravo. Ou seja, legalmente herdeiro, tem direito a toda a herança, mas não está autorizado a usufruir. O apóstolo Paulo diz que até o tempo pré-determinado pelo Pai, e muita gente, os estudiosos, comentaristas da Bíblia, discutem se isso era um costume ou lei no Império Romano. A verdade é que para nós o importante não é saber se era costume ou lei, mas sim entender que o apóstolo Paulo, ele usa isso como uma analogia de verdades espirituais que se aplicam a mim e a você. Por exemplo, no início do verso 3, ele vai dizer: assim também nós. Ou seja, ele está dizendo da mesma forma como o pai fazia com o filho, menor de idade, não permitindo ele acessar a herança, deixava ele debaixo de tutores e curadores, na ausência do pai, se esse falecesse, para que antes daquela idade que foi predeterminada, ele não pudesse acessar a herança. Ele passaria por um processo de preparação. Essa idade, de acordo com a literatura antiga, ela variava de 16 a 26 anos. Não existia uma idade fixa de maioridade, como temos hoje, em alguns lugares 18, em outros maioridade absoluta 21. Simplesmente o pai decidia e aquilo precisava ser respeitado. Agora a pergunta a ser feita é: qual a razão do pai não permitir que o filho acessasse a herança toda até o tempo correto? Evidentemente não é que o pai não queria que o filho tivesse acesso à herança, não, era mais fácil deserdá-lo. Mas o processo de colocá-lo debaixo de tutores, curadores, guardiães, administradores, era um só. É para que ele pudesse ser preparado antes de ter o acesso à herança. Porque quem não está preparado para a gestão de algo, tende a desperdiçar aquilo. E quando olhamos para as Escrituras, isso é fato. Nós temos a parábola do filho pródigo, esbanjador. Ele acessa a herança muito cedo. Sabemos isso não só pelo comportamento imaturo, mas o próprio fato de que o pai ainda está vivo, não era ainda a hora de repartir herança, e ele simplesmente põe tudo a perder. Há um tempo atrás, uma pessoa fez um comentário comigo e disse: pastor, eu estava lendo um artigo que apresentava uma estatística coletada no mundo todo, incluindo os países de primeiro mundo. 90 e tantos % dos ganhadores de prêmios milionários na loteria vão perder isso em, no máximo, 2 anos. Só que a grande maioria deles vai desperdiçar tudo no primeiro ano. Alguns poucos
vão passar o primeiro ano e vão desperdiçar até o segundo. Ele diz, quase nada em termos de percentual vai conseguir fazer com que o recurso perdure. Ele olha para mim e fala, essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, não quero discutir a parte espiritual. Evidentemente, não somos favoráveis, né, aos chamados jogos de azar, e de forma alguma eu quero parecer que estou fazendo qualquer defesa aqui. Mas eu falei para ele, existe algo mais do que o elemento espiritual. Existem outras questões que precisam ser consideradas. Eu falei, por exemplo, há uma outra estatística que mostram que herdeiros de impérios milionários, às vezes até mesmo bilionários, vão derrubar na próxima geração a corporação que seus pais, com muito suor, dedicação e trabalho, construíram. Isso não significa que a empresa é amaldiçoada. O que esses dois elementos ou estatísticas têm em comum é que pessoas despreparadas entraram na gestão de algo para o qual não foram capacitadas, não tinham maturidade. E essa é a razão pela qual acabam pondo tudo a perder. Esse princípio é tão certo que a Bíblia usa e aplica isso no plano espiritual. Porque quando ele diz assim também nós, qual é a ênfase de Gálatas 4? Ele está dizendo que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus. Mas quando ele diz assim também nós, ele está dizendo que o Pai vai predeterminar um tempo para que eu e você alcancemos algo necessário chamado maturidade, para que somente depois disso possamos acessar a herança de forma plena e completa. O tema da minha mensagem hoje é maturidade, o acesso à herança plena. Eu entendo que isso não é apenas uma ferramenta importante para o nosso crescimento espiritual, mas de alguma forma eu acredito que isso tem um certo tom profético para aquele lugar onde Deus quer nos levar. No momento de celebração, de aniversário de 2 anos, como fazemos aqui, a gente olha para trás com gratidão, mas a gente olha para trás cheios de fé e expectativa, de que cada promessa, de que cada palavra profética que Deus tem liberado vai se cumprir, de que haverá, né, avanços, conquistas, crescimento. Você pode dizer amém? Agora, a pergunta é como é que se entra no usufruto daquilo que Deus tem para mim e para você, tanto enquanto indivíduos como enquanto corpo, coletivamente. Muitas pessoas acreditam que tudo que elas precisam para acessar o que Deus tem é fé. E eu digo que isso não é verdade. É lógico que a fé é essencial, é a base de tudo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Não existe salvação sem fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Em Tiago 1, a Bíblia diz, sem fé ninguém vai receber nada de Deus. Então a fé é essencial, ela sempre estará lá. A pergunta é, só fé? Porque há vários outros textos que vão falar da necessidade de fé e algo mais. Então a fé é tão vital que ela sempre estará lá. Mas isso não significa que ela sozinha produz tudo. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, verso 12. A Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Tem gente que crê, mas não persevera na fé. E ele simplesmente vai abortar o processo que deveria ter de fé antes de chegar ao resultado. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, o apóstolo diz assim, acrescentai a vossa fé. Então a fé sempre está lá. Mas ele está dizendo, não deixa ela sozinha, acrescente algo a ela. Acrescentai a vossa fé a virtude. A virtude vocês acrescentam o conhecimento. Ao conhecimento, a perseverança. E no final ele vai dizer assim, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, se referindo a essa lista de virtudes que são adicionadas à fé, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ninguém vai entrar sem fé. Mas ele está dizendo, não pense que você vai entrar só com fé. Dá para entender isso? Para acessar a herança completa que nós temos, nós vamos precisar de fé, certamente, mas não apenas fé. Aqui Paulo está falando de um outro elemento que precisa estar presente, maturidade. Mas antes de falar da maturidade, que é a essência da minha mensagem, me permita abrir aqui um parênteses e falar um pouco sobre herança. Porque a maioria de nós, na prática, não sabe o que é receber uma herança. E eu digo a maioria de nós na prática, porque isso é um levantamento que se faz e a gente percebe, né? Não são apenas questões ligadas à dificuldade. Então, quando eu falo da realidade do Brasil, que é um país novo, né, de uma economia que demorou para começar a engatar e ainda não está lá essas coisas, a maioria das gerações não consegue muito mais do que a sobrevivência, não conseguem tesourar para os filhos ou para as próximas gerações. Então, é muito raro, e eu posso te dizer, em todo o meu ciclo de relacionamento,
e eu ando pelo Brasil todo, você conhecer pessoas que receberam uma herança. O que dizer uma boa herança? Herança na nossa cabeça é algo parecido com aquelas histórias impressionantes de algum filme. Que alguém descobre que tinha um parente muito rico que nem ele sabia e que ele foi arrolado como herdeiro. Ou seja, isso para nós está muito mais para um mundo de fantasia do que da realidade. A mentalidade e a cultura na Europa, nos Estados Unidos, ainda é diferente do que nós temos lá no Brasil, que normalmente não é trabalhar em prol das próximas gerações. É cada um defendendo o que é seu. Por conta disso, a maioria das pessoas não tem acesso à herança ou não tem acesso a uma herança significativa. Para não dizer que papai, quando partiu para a glória, não deixou nada, ele deixou um carro usado e um terreno, ambos parcelados, ainda não quitados, né? Não posso deixar de ser grato a Deus pelo enorme legado espiritual transmitido, mas não havia nem a cultura e nem um padrão econômico de muita abundância. Então a maioria de nós não sabe. E porque na prática não sabemos, parece que de alguma forma a gente não consegue valorizar o que a Bíblia chama de herança. Mas a pergunta que eu e você precisamos fazer é: qual é a herança que Deus tem para nós? Porque o que eu quero valorizar hoje é o acesso à herança, que é a maturidade. Mas se a gente não for atraído pela herança, por que é que nós vamos dar valor ao acesso? Então vamos começar pela herança. Quão herdeiro de Deus você é? O apóstolo Paulo diz aqui no verso 7, né, que nós, como filhos, somos também herdeiros por Deus. Em Romanos, no capítulo 8, ele vai repetir quase as mesmas palavras que você encontra aqui em Gálatas 4:7. A diferença é que em Romanos 8:17, ele acrescenta um detalhe que não tem aqui. Ele diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa a palavra co-herdeiro? Herdeiro juntamente com. Então, se você quiser saber quão herdeiro de Deus você é só entender quão herdeiro o próprio Jesus é. Simples assim. Quando a gente olha para as Escrituras, a herança que nos é apresentada não é coisa pouca, gente. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 22, o apóstolo Paulo diz assim: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Para pensar nisso, tudo é vosso. Porque a Bíblia diz que o mundo, a sua plenitude, tudo que nele há, é propriedade de Deus. E nós somos herdeiros de Deus. Outro dia alguém falou: não, pastor, isso tudo é vosso. É meio retórico, né? Não é bem literal. Eu falei: olha a frase inteira. Tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Eu falei: vamos pegar a ordem de trás para frente. Cristo de Deus, é retórico ou é literal? Ele falou: literal. Nós de Cristo, é retórico ou é literal? Ele falou: literal. Eu falei: tudo é vosso, não é literal? Ele: nunca pensei nisso. Mas ainda movido por aquela incredulidade, ele falou: mas isso não é herança eterna quando a gente for para o céu? Eu falei: meu querido, 1 de João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. A Bíblia está dizendo que nós somos filhos agora. Vai ter um update, um upgrade, uma atualização depois, que não foi revelado o que é. Então eu não estou negando que haja algum elemento da herança que seja para a eternidade, mas nós não podemos jogar tudo para lá, porque a Bíblia diz que nós somos filhos agora. Depois nós nem sabemos o que seremos. Então há aspectos da herança ligados a esse tempo, a esse momento, e eu quero te dizer, isso é maior do que muitos de nós temos mensurado. Infelizmente, muitos cristãos estão vivendo naquilo que uma vez ouvi um pastor rotular como a teologia do cabrito. O que era a teologia do cabrito? Ele pega a mesma parábola do filho pródigo que eu citei antes, mas coloca o foco no irmão mais velho. Quando toda aquela festa está sendo feita para o recebimento do filho esbanjador, a Bíblia diz que o pai sai para o lado de fora da casa, da festa, ter com o filho mais velho que veio do campo e não queria entrar. E ele tenta convencer o filho a entrar e participar da festa, mas o filho está muito aborrecido. E ele fala para o pai assim: todos esses anos eu tenho te servido com dedicação e você nunca deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas esse teu filho, que na hora que está bravo não é meu irmão, é teu filho. Mas esse teu filho que desperdiçou herança, o Senhor deu para ele o artigo definido, o bezerro cevado. Não era um qualquer. O pai olha para o filho e diz: filho, tudo que é meu é teu. O que o pai está dizendo? Você podia ter pego quanto cabrito você quisesse do rebanho. Todos esses rebanhos são teus. O que é a teologia do cabrito? É o crente ficar choramingando com Deus, que não deu um cabrito quando já deu o rebanho todo.
porque simplesmente ele não consegue entender o que é dele, não acessa, não usufrui, e no final ainda está chateado com Deus. Mas o problema não é de quem nos deu a herança, é daqueles de nós que não estamos entendendo o que é nosso, nem como usufruir. Só para encerrar essa valorização da herança. Em Mateus, no capítulo 15, nós temos um episódio que nós passamos a nos referir a ele como o episódio da mulher cananeia, ou Cirofenícia, porque a Bíblia não diz seu nome. Essa mulher chega para Jesus e pede ajuda, porque sua filha estava horrivelmente endemoniada. Está endemoniado já não é bom, mas horrivelmente endemoniado deve ser um pouco pior. Jesus primeiro a ignora, fica em silêncio. Depois ela insiste, né? E Jesus diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo, você é uma cananeia, você é uma gentia. Você não está entre as filhas de Abraão. Eu não posso te atender. O apóstolo Paulo explica aos romanos que Deus não faz acepção de pessoas e que a salvação é para todos os que creem. Mas ele diz assim, primeiro do judeu, depois do gentil. Ainda que a salvação seja oferecida para todos, havia uma ordem no plano de Deus. Os judeus seriam atendidos primeiros, por causa de uma aliança com Abraão. Os gentios seriam incluídos depois. É por isso que João, capítulo 1, diz lá no verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quando o seu povo rejeita Jesus, a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, e agora eu e você entramos no bolo, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Então Jesus está indo no período onde a porta não está aberta para os gentios. Ele diz, eu não posso atender você. Eu fui enviado só às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela se prostra diante de Jesus, implora, e aí ele usa uma frase que muitos não entendem. Ele diz para essa mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Outro dia alguém falou para mim, pastor, Jesus chamou essa mulher de cachorra, de cadela. Eu falei, não. Há duas palavras usadas no Novo Testamento, no grego antigo, e que são traduzidas, né, para se referir a um animal. Algumas vezes você vai encontrar a expressão cães, de fora ficarão os cães. Está falando daquele selvagem que come a carne de animal morto. A palavra traduzida cachorrinho, no diminutivo, está falando do pet, do animal de estimação, né, daquele que está lá dentro de casa e convive com a família. Mas pode morar na mesma casa, conviver com a família, mas não é parte da família. Eu lembro que em 2005, nós tínhamos um grande movimento no Brasil, né? Ainda hoje a gente fez isso lá, eu vi adesivos parecidos aqui em Portugal, onde as pessoas colavam adesivos no carro de acordo com a composição da família. Né? Era uma mensagem de valorização da família. Então, normalmente as pessoas iam fazendo uma composição lá personalizada. Eu lembro que eu tinha no meu carro isso. Uma figura do pai, uma figura da mãe, né? Menores os filhos. No nosso caso, nós colocamos um menino e uma menina, representando o Israel e a Alice. E os dois começaram a campanha para eu colocar um adesivo de cachorro. Porque dizia, pai, o senhor esqueceu o cachorro. Dizia, o cachorro não é parte da família. Ele dizia, pai, claro que é, ele mora com a gente, vive com a gente. Um dia eu peguei um deles chamando o cachorro pelo sobrenome de Subirá. Eu falei, pode parar. Dizia, mas pai, ele é da família. Eu dizia, não é. Gente, não tinha o que resolver essa aquela discussão. Um dia eu abri esse texto de Jesus falando e falei, vamos deixar quem entende do assunto explicar. Foi Jesus disse para essa mulher, não, ele disse tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Cachorro não está no mesmo lugar e na mesma posição que filho. Eles olharam para mim e falaram assim, apelou. Mas nunca mais tocaram no assunto. Porque são posições distintas. Jesus está dizendo para essa mulher, você pode ter acesso à casa de Israel. Você pode ser benquista aqui, mas você não está na posição dos filhos. Mas a mulher olha para Jesus e ela diz assim, Senhor, mas o Senhor vai concordar comigo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que ela está dizendo? Eu não quero usurpar o direito dos filhos, mas vamos e convenhamos. Eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Tem sobras, rebarbas caindo da mesa. Me deixa pegar o que eles estão desperdiçando. Jesus olha para essa mulher e diz, grande é a sua fé. E a Bíblia diz, naquela hora, a filha dela foi curada e foi liberta. Agora preste atenção. Se comendo das migalhas que caem da mesa dos filhos, já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à sua disposição quando você entender o direito dos filhos, se assentar à mesa para usufruir aquilo que é seu? Nós temos muito mais à nossa disposição do que nós estamos experimentando. E está na hora de abandonar a teologia do cabrito e assumir o nosso lugar como filhos e acessar a herança que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Mas como falamos antes, ela não será acessada só por fé, não na sua plenitude. Nós vamos precisar de maturidade. E
essa lição está ao longo de toda a Escritura. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando daqueles que almejam o episcopado. Mas ele diz que não adianta apenas sentir-se vocacionado, tem que ter qualificações. Depois de apresentar as qualificações, tem que ser provado, para só por último, em quarto lugar, depois de experimentados, serem estabelecidos. Na hora que ele fala das qualificações, uma delas, 1 Timóteo 3,6, não seja neófito, novo na fé. Outro dia alguém falou, pastor, por que o novo convertido não pode ser levantado por pastorado? Isso é discriminação? Eu falei, não. A Bíblia nos mostra que quando eu e você passamos pelo novo nascimento, que é a experiência que nos introduz no reino. Em João 3,5, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, é a porta. Espiritualmente, a Bíblia nos classifica como bebês. 1 de Pedro 2,2 diz, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, a fim de crescer para a salvação. Você pode ter se convertido do lado de fora e na sua mente e intelecto, com comportamento de adulto, mas espiritualmente, a partir do momento que você se converteu, a Bíblia está dizendo que você é um bebê. E que a dieta é a mesma que se dá para o bebê no plano natural, leite. Ou seja, depois disso, existe a necessidade de um processo de crescimento. Esse processo de crescimento vai nos promovendo em alguns estágios. Efésios 4,13 diz assim, até que todos cheguemos à maturidade. Outra tradução, como NVI, diz a perfeita maturidade. As traduções mais antigas de Almeida diz a perfeita varonilidade. Ou seja, agora é varão, homem feito, de verdade, completamente. Então, há um crescimento espiritual. Nesse processo de crescimento, nós precisamos entender que além da necessidade de alimento, nós temos o quesito tempo. Gente, não se alcança a maturidade da noite para o dia, simples assim. Porque no reino de Deus, há processos estabelecidos por Deus. Então, assim como a gente olha para as crianças e espera com paciência. Eu lembro da fase dos filhos, agora estamos na fase dos netos. Né? Vai começar a andar. Daqui a pouco você diz, vai começar a falar. Começa a falar, você diz, vai elaborar melhor a sua... E você pacientemente vai esperando um resultado que não se adquire da noite para o dia. Em Marcos, no capítulo 4, de 26 a 29, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que planta a semente e ela brota sem ele saber como. Aí Jesus diz assim, primeiro a erva, depois de brotar. Depois vem a espiga. Depois o grão cheio na espiga. Aí Jesus diz, mas só quando tiver maduro é que vai passar a foice. Você não planta num dia para colher no outro. É verdade ou não é? Então há necessidade de tempo. No reino espiritual, nenhum de nós vai alcançar a maturidade sem tempo. E muitas vezes nós somos imediatistas demais. E nós precisamos entender que a vida cristã é um projeto de longo prazo. Ela está mais para uma maratona do que para uma corrida de 100 metros rasos, como alguns de nós queremos tratar. E precisamos entender que o tempo será um elemento necessário. Porém, uma pergunta a ser feita é, só o tempo é necessário? E aí eu quero te responder, também não. Em Hebreus, no capítulo 5, se você for rápido para achar endereço, me acompanhe lá na leitura. Hebreus, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 11. Nós vemos assim, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Outras traduções dizem, vos tornaram tardios em ouvir. Então vamos lá, coisas difíceis de explicar, não está falando impossíveis, mas está dizendo para um grupo específico difíceis, porque se tornaram tardios em ouvir. Qual a definição disso? 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, diga comigo, o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então vamos lá, levando em conta o tempo decorrido, que tempo é esse? Tempo de fé, de vida cristã. O que se esperava é que vocês já estivessem ensinando outros. Mas não só vocês não estão ensinando outros, como vocês têm que ser
ensinados, não aprenderam nem os princípios elementares, nem o beabá, o básico, vocês sabem. Nós temos que ensinar de novo e de novo e de novo aquelas mesmas questões básicas que vocês sequer absorveram, mas se esperava que estivesse ensinando. Então, evidentemente que algo que se espera ao longo do tempo é que haja amadurecimento e avanço. E o tempo é necessário para que isso possa acontecer. Mas, de novo, a pergunta, só o tempo garante o amadurecimento? E, de acordo com esse texto, não. Porque alguém pode ver o tempo passar e não crescer. Pelo menos no plano espiritual. Então, o que é que nós precisamos compreender? Precisamos compreender a importância não só de tempo, mas também de processos que Deus usa para trabalhar conosco. E Tiago, capítulo 1, um pouquinho adiante desse texto de Hebreus, a gente lê assim nos versos 2 e 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Gente, se ele falasse motivo de alegria, alegria nas provas já é um desafio, uma grande alegria. E várias provações. Qual a razão para alguém ter por motivo de grande alegria ou várias provações? Verso 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perfeito aqui não significa uma pessoa que não erra. A palavra traduzida perfeito, teleios no grego, fala completo em todos os aspectos. A palavra íntegro significa inteiro, ou seja, a pessoa desenvolveu-se. Não existe um meio ou um caminho de eu e você alcançarmos a medida cheia da maturidade, sem que a gente passe por certos processos. Eu tive o privilégio de entender isso no plano espiritual muito cedo por meio de uma experiência. Eu comecei a pregar o Evangelho nas ruas, evangelizando aos 15 anos. Perto dos 18, já comecei a ser convidado para pregar em igrejas. Mas eu lembro que, a partir dos 18 anos, eu já estava no ministério itinerante. Aos 19 anos de idade, estou falando de 1992 e 93, eu já pregava em ginásios cheios, falando para 2, 3 mil pessoas. Numa época em que a igreja não tinha a força, o tamanho e a expressão que tem no Brasil, e que sequer a gente tinha internet. Eu experimentei um avanço ministerial rápido, mas em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro que me gerou muita crise. E o entendimento posterior a isso me fez escrever um livro chamado O Agir Invisível de Deus. Esse acidente me deixou com muito questionamento, porque eu dizia para Deus, depois do acidente, nosso carro caiu numa ribanceira, eu sobrevivi por um milagre, o que foi atestado por médicos e enfermeiros que nem crente, eram. Eles ficavam o tempo todo dizendo, alguém lá em cima vela por você, teu santo é forte, aquelas frases que os incrédulos usam. Eu lembro que o médico me mostrou a tomografia feita quando eu cheguei no hospital para ser socorrido. Ele falou, olha isso aqui, sua cabeça virou quase um liquidificador, ele brincou. E eu fui lendo o laudo, lesões nas partes moles do cérebro, dificuldade para distinguir entre massa branca e cinzenta, e eu fui lendo aquilo tudo, ele falou, olha, esse resultado mostra a intensidade das pancadas. E ele falou plural, porque o carro caiu numa ribanceira, e o barranco era todo recortado anti-erosão, estilo os degraus de uma escada. Então aquilo foi batendo e pulando. Eu estava com o cinto de segurança. Tudo que estava no carro foi arremessado para fora, mas por causa do cinto não. Mas eu desci batendo a cabeça na coluna lateral do carro. Eles disseram o seguinte, olha, nós tivemos que reconstruir sua pálpebra esquerda, mais da metade dela, você rasgou. Eles diziam assim, provavelmente na batida, o óculos que você estava usando fez isso. Mas eles diziam assim, o que a gente não entende é que não tem ângulo de qualquer coisa pegar o globo ocular, rasgar a sua pálpebra desse jeito e não tocar o globo ocular. Era para você estar cego, estar com o olho vazado, ter perdido a visão. E o neurologista mostrando, dizendo, olha, pela intensidade nós medimos, a gente sabe a força da pancada. Ele falou, a região que nós tivemos que costurar, onde você desceu batendo, foi a região da fonte. Ou seja, não era para você ter sobrevivido a isso. Todo mundo ficava explicando que houve um milagre. Mas dentro de mim tinha uma dor e um questionamento. Eu não sei se você, como eu, já tentou dar sermão em Deus e ensinar Deus como ser Deus. Mas eu dizia, Deus, já que o Senhor ia fazer um milagre, não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada? Tinha que deixar eu me arrebentar lá embaixo para depois dizer, eu te salvei. Eu tinha acabado de trocar de carro, não tinha feito o seguro.
ia fazer quando chegasse de viagem. Perdi tudo. Tudo que estava no carro era a nossa mudança inteira, minha mudança toda, tudo que eu tinha estava dentro do carro. O que não se perdeu no acidente foi roubado, né, enquanto eu estava no hospital. Até as roupas, né, as malas desapareceram. Eu fiquei só com a roupa do corpo rasgada e ensanguentada. Guardadas as devidas proporções, por outras coisas que estavam acontecendo, eu estava me sentindo quase que nem Jó, com o dom do para-raio. Mas que tudo estava caindo na minha cabeça. E eu começo a questionar Deus. O duro que você, a semelhança de Jó, sempre vai ter aqueles amigos. Não sei se a expressão faz sentido aqui no Brasil, a gente chama de amigo da onça, né? Você sempre vai ter aqueles amigos que querem te acusar de alguma coisa. A turma fica dizendo para o Jó, você tem que ter pecado. Não é possível. Tudo isso acontecer sem não ter feito nada de errado. E os amigos vinham e me perguntavam, você orou antes da viagem? E eu ficava aborrecido, porque a gente não orava só antes da viagem. Naquele momento do acidente, a gente já estava 6 horas na estrada. E aquele carro era uma reunião de oração ambulante. A gente não parou de orar 1 minuto sequer, a não ser, talvez, quando parou para abastecer e ir ao banheiro. E eu ficava com aquela dor e aquele questionamento. Eu dizia, Deus, por que é que isso aconteceu? E o pior de tudo era o silêncio. Mas eu dizia para Deus, Deus, certeza que esse acidente foi coisa do Satanás. Mas eu dizia para Deus, nós dois sabemos que o diabo só pode tocar com permissão. Ou da nossa parte, ou da tua. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Essa permissão, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, né, verso 27. Isso não significa que você acorda amanhã e preenche um documento. Vem por meio desse autorizar o miserável do Satanás a fazer uma devassa na minha vida. Mas quando eu e você pecamos, quebramos os princípios, não nos arrependemos, nós estamos nos expondo. Mas eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu. Eu falava para Deus, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última instância, o Senhor sabe que não fui eu. Então, minha pergunta para Deus era, por que o Senhor permitiria isso? E durante 1 ano e 3 meses eu não tive explicação nenhuma. Aquilo doía, eu perguntava, ele não respondia. Mas 1 ano e 3 meses depois eu fui estabelecido no Ministério Pastoral. Deixei de estar no itinerante. Alguns meses depois do acidente, isso mudou completamente não só a dinâmica de agenda, mas o entendimento, e acabei aceitando aquilo que eu não queria, pastorear uma igreja local. Com 11 meses sendo experimentado à frente da igreja, chegou o momento do reconhecimento. Quando os pastores começaram a impor as mãos e liberar palavras proféticas, eles falaram de coisas assim muito profundas do coração, cada um deles. Mas teve um deles, pastor Francisco, já está com o senhor, ele virou minha vida ao avesso. Ele expôs, como diz 1 Coríntios 14, 25, os segredos do coração. E depois fui perguntar para ele. Falei, cara, nunca vi uma profecia como essa, alguém falar coisas tão detalhadas, tão profundas, né? E eu falei, o que foi aquilo? Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Falei, como não? Se aquilo não é Deus falando, eu não sei o que é. Ele falou, não disse que não era Deus falando. Só disse que não pode ser rotulado como profecia. Porque for profetizar é falar pela inspiração do Espírito Santo. E não foi o que aconteceu comigo. Falei, o que aconteceu? Ele falou, a hora que eu impus as mãos sobre você, para orar com você, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Uma visão aberta. Vi como você está me vendo. Ouvi ele falar como você está me ouvindo. Eu fiquei pensando, como é que alguém vê um anjo e não conta para ninguém que viu? E lida com essa descrição. Aí ele me disse que o anjo apareceu, se identificou, se apresentou de maneira formal. Foi enviado da parte do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Você apontou para mim e os colegas estavam sendo estabelecidos. Hoje eu entendo a preocupação dele. Eu digo para todo mundo que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo daquela época ao ministério. Eu teria esperado mais. 20 anos de idade, solteiro, imaturo. Eu entendo a preocupação que ele estava, mas o anjo diz assim, o Senhor te faz saber que eles estão nas mãos dele. Ele está cuidando deles, não há motivo para que você se preocupe. E ele ficou tranquilo. Ele falou assim, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E quando ele ficou tranquilo, o anjo aponta para mim, que está do meu lado, e diz, quanto porém a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. Ele fala assim, ele é rebelde, e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Gente, doeu ouvir que era rebelde. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão, homem valente. Falei, para mim rolou só um rebelde, não tinha nenhum elogio. Me rebelei para provar que não era e só provei o ponto. Mas ele disse assim, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi como de fato ele diz nas orações dele. Foi uma tentativa de Satanás para destruí-lo.
Ele falou, mas diga por que Deus o permitiu. E até hoje, 31 anos depois, eu tenho vergonha de ter contado essa história. Porque eu passei 1 ano e 3 meses acusando Deus de não ser um bom Deus, de não ser justo, de não ter me guardado, não ter feito o que devia, de não se importar. É lógico que não fazia nenhum ataque verbal ou direto, mas o sentimento estava lá. E o anjo disse assim, o ministério dele, apontando para mim, estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não estava pronto para entrar no lugar que ele estava entrando. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Então ele diz, diga para ele que nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Ele diz, e esse processo não será rápido, mas depois de todo o tratamento de Deus, o Senhor vai devolvê-lo ao lugar onde ele estava. Eu achei que esse processo ia durar 1, 2 anos. Você sabe quando Deus me chamou para voltar a fazer o que eu fazia antes? 25 anos depois. Com 25 anos de pastorado, Deus me orientou a fazer uma transição. Eu comecei isso antes, mas com 25 anos nós consumamos a transição. Os pastores Marciano e Adriana assumiram nosso lugar na Alcance Curitiba. E eu passei a me dedicar mais, não só à supervisão das igrejas, mas às viagens para servir o corpo. 25 anos depois. Porque maturidade não se alcança sem tempo. E nem sem processos. Quando Deus diz que eu era rebelde por não aceitar o tratamento, Ele está dizendo o quê? Que Ele usa processos. E esses processos, gente, são desconfortáveis. Agora, deixa eu fazer um parêntese aqui e mexer num elemento que está nos impedindo de entender o plano de Deus, que é a maneira como nós temos criado os nossos filhos. Há uma mudança de entendimento sobre família que ela vem acontecendo de forma acelerada de pouco tempo para cá, no mundo todo. Há uns anos atrás, Kelly e eu estávamos com um casal querido, tão querido, que eu nem falo o nome para não expor, e eu sempre brinco que a vida é uma eterna cobrança. O jovem está solteiro, a turma está perguntando quando é que vai namorar. Começa a namorar, a gente pergunta quando é que vai noivar. Noiva, a gente pergunta quando é que vai casar. Casa, a gente pergunta quando é que vai ter filho. Tem um filho, a gente pergunta quando é que vai ter o outro. E não para. Aí quando você pensa, não, os filhos cresceram, ninguém vai falar nada. Começa a perguntar quando é que vai casar os filhos. Os filhos casam, quando é que vai ter neto? Você tem um neto, quando é que vai ter outro? A vida é uma eterna cobrança. Eu olhei para esse casal, ele só tinha um filho só, que já estava crescidinho. Eu falei, vocês pensam em ter algum outro filho? Quando eu fiz a pergunta, o pai respondeu, de jeito nenhum. Mas eu nunca vi uma resposta tão rápida, objetiva, contundente como a dele. Eu pensei, ele botou muita emoção nesse. Eu arrisquei fazer uso da liberdade, falei, por que não? Pensei, deve estar traumatizado com a experiência. Ele olha para mim e diz assim, porque é muito caro ter filho. Isso faz desse pai alguém avarento? De forma alguma. O que ele estava tentando dizer é que ele queria tanto dar tudo do bom e do melhor, que ele tinha feito as contas e o orçamento. E ele falou, eu só consigo bancar o padrão do que eu quero oferecer para um, não tenho condição de ter 2. Pastor, se esse pai é bem intencionado, o que é que nós temos de errado nessa declaração? Uma inversão de valores. Porque quando você volta para a Escritura, nunca se pensava na quantidade de filhos que ia ter, com a lógica que nós temos hoje. Porque hoje nós pensamos no que é que a família tem que fazer pelos filhos. Qual era a lógica apresentada na Bíblia? Salmo 127. Compara os filhos como flechas na mão do guerreiro e diz, bem-aventurado aquele que enche dele só aljava. Quanto mais filho, melhor. Era a lógica. Qual é a lógica que a Bíblia apresenta? Não será envergonhado quando tratar com os seus inimigos à porta. Na hora de resolver o problema, a confusão com o vizinho, com quem quer que fosse, quanto mais filho homem tivesse atrás do pai de família, de braço cruzado, cara feia, mais garantido e protegido estava a casa. Não se pensava nos filhos com a visão de o que a família fará por eles. Pensava-se neles com a mentalidade inversa, o que eles farão pela família. Ninguém dizia, eu não quero ter mais filho porque eu vou ter que botar mais comida na mesa. Na antiguidade eles pensavam, quanto mais filho, mais mão de obra nós temos para arar, para plantar, para colher e para colocar comida na mesa. Porque a visão já era criá-los voltado ao que eles fariam para a família. Só que hoje nós estamos invertendo isso. E nós estamos criando um bando de gente mimada que não consegue amadurecer. Porque nós os poupamos de processos que eles precisariam passar.
Meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, eu sou do meio de 3, começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Trabalhava o dia inteiro, a gente chamava de pacoteiro de supermercado, né? Carregando caixa, as compras das pessoas, embalando. Trabalhava o dia inteiro, carregava um peso que só, para no final do mês ganhar meio salário mínimo. E o salário mínimo, que já é terrível no Brasil, hoje na época era pior ainda. Eu ficava olhando para eles e dizia, não vale a pena. Decidi desde garoto que eu preferia ser empreendedor, em vez de ser empregado. E eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Eu sou da época pré-videogame. Então, o que é que a gente fazia para se divertir? A gente fazia pipa, papagaio, não sei como chama aqui. Mas no Brasil nós temos algo que eu não vejo em tantos lugares do mundo, né? A gente não só tinha uma cultura forte disso, eu fazia essas pipas ou papagaios para vender, principalmente para as pessoas de um bairro próximo que tinham uma condição financeira melhor. Mas eu não só vendia, gente. Eu era um bom empreendedor, eu fidelizava o cliente. Porque a hora que ele levantava a pipa ou o papagaio que eu vendia, eu descia com a minha. E no Brasil nós temos isso, não tem no mundo todo. A gente usa na linha o que a gente chama de cortante, cerol. Então eu descia e cortava a pipa dele. Tinha regra, gente. Para cima do poste é guerra, para baixo do poste não pode cortar, né? Tinha regra. Mas subia dentro das leis, eu descia lá, cortava, a gente chamava aparava. Tinha uma forma de conseguir trazer para você. Arrumava e vendia de novo. Eu dizia, para você que já é o cliente, eu faço metade do preço. Eu vendia a mesma pipa várias vezes. Eu sou da época que a gente jogava bolinha de gude, eu nem sei como chama isso aqui, né? Ganhava tudo do outro e dizia, ó, para você não comprar nova na loja, eu te vendo pela metade do preço. Tudo era do mesmo jeito. Eu me divertia, ganhava dinheiro. Meu pai nunca teve condição de dar uma bicicleta para os filhos. Mas eu montei a segunda melhor bike de freestyle do bairro. Só perdia para um cara que trabalhava numa multinacional, ganhava muito bem. Eu não conseguia competir com ele. Ou seja, eu me achava o bom, o esperto. Um dia entro em casa, 14 anos de idade, perto de completar os 15. Meu pai está conversando com um amigo na sala, eu, oh, tudo bem, cumprimento. Meu pai diz, volta aqui direito, volta aqui e cumprimenta direito o seu chefe. Falei, meu o quê? Falou, seu chefe, acabei de arrumar um emprego. E você começa amanhã. Gente, era uma quarta-feira, eu pensei, quem começa a trabalhar na quinta? Tinha que ser que nem dieta, esperar segunda-feira, despedir o fim de semana. Eu olho para o meu pai, porque assim, eu já pensava nos meus irmãos, pergunto para ele, quanto é que eu vou ganhar? E meu pai disse, não interessa. Eu digo, como é que é? Ele falou, não interessa. Eu falei, meus irmãos, trabalho feito doido para ganhar quase nada. Eu ganho mais do que eles me divertindo. Ele falou, esse é o seu problema. Você nunca vai virar homem vivendo desse jeito. Ele diz, trabalho não diz respeito só a dinheiro. Você precisa aprender a ter horário, ter disciplina, ter chefe, ter prestação de conta, para que um homem de verdade se desenvolva aí dentro de você. Isso vale mais do que o dinheiro que você está ganhando com essa mentalidade de criança, que a vida é uma diversão. Naquela época não se discutia com pai e mãe. Eu só lembro que eu engoli aquilo seco, ele falou, e tem mais. De hoje em diante, você não fica com o dinheiro que você ganha. Depois de tirar a parte de Deus e dizimar e ofertar na igreja, você vai ficar só com esse percentual e o resto você vai dar em casa. Aí eu fiquei indignado. Falei, o senhor não precisa do dinheiro. Ele falou, eu não preciso, quem precisa é você. Porque você já está com idade para aprender que filho não é um bicho parasita que vive sugando papai e mamãe a vida inteira. À medida que cresce, tem que contribuir com a casa, tem que cooperar com a casa. E o jogo ficou duro. Ou seja, nós não precisamos voltar à época do Salmo 127, gente. Até a geração de meus pais, a mentalidade era essa. Agora, a pergunta é, o que é que aconteceu hoje? Que nós temos um garoto de 30, 40 anos vivendo com os pais jogando videogame. A gente não pode olhar para isso e dizer que está tudo normal, gente. A inversão está começando na criação dos próprios pais. Eu vejo pais dizendo, não quero que meu filho sofra. No Brasil diz assim, não quero que puxe carroça. Eu digo, mas nós puxamos. Isso nos desenvolveu e nós simplesmente vamos poupá-los. Eu lembro quando Israel tinha 15 anos de idade e ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar numa universidade nos Estados Unidos. A gente ficou feliz com o presente. Mas quando ele estava festejando, eu falei, filho, você ganhou o estudo. Viver custa. Você vai ter que ter lugar para morar, vai ter que comer. Ah, pai, Deus vai prover. Eu falei, Deus vai prover, mas é melhor começar a se organizar. Comece a trabalhar. Não gaste dinheiro. Junte dinheiro. Vá se preparando, vá fazendo a sua parte. Quando estava chegando perto da época dele, só podia entrar depois dos 18 anos.
Deus levantou uma pessoa que nos procurou, não era conhecido da família, e falou, olha, Deus falou comigo que eu devo apoiar um projeto do seu filho estudar fora. Tem um? Falei, tem. Ele falou, todo mês eu quero ajudar com tanto. Quando estava chegando perto da época dele ir, eu falei, filho, vamos sentar e fazer as contas. Mesmo que você não pague o estudo, o mínimo que você vai gastar para sobreviver, a gente já tinha feito o levantamento, é isso. Eu falei, estamos falando de uma conta em dólar. Na época, o dólar já estava, né, valendo mais de R$3. Hoje está bem mais. Eu falei, o que você ganha por mês é 1/3 do que você precisa para sobreviver. Não estou nem falando de ter luxo ou conforto. Falei, pai, mas tem o mantenedor lá que Deus levantou. Eu falei, você chegou em quase 2/3. Você não tem o que precisa para sobreviver. O senhor não está disposto a me ajudar? Eu falei, esse é o ponto. Eu estou. Mas só vou te dar o que você precisa para sobreviver. Só que assim, perto dos 18, lá em casa nenhum dos filhos, isso era regra da casa, nunca foi regra para a igreja, nenhum dos filhos podia namorar antes dos 18. Mas ele dizia, pai, só quero te dizer uma coisa, eu vou casar cedo, eu vou casar logo. Essa é a convicção que ele tinha e que eu também tinha. Então, por conta disso, eu entendi que ele precisava ser preparado para isso. E eu lembro que eu falei, filho, primeira coisa que alguém que está pensando em casar tem que aprender a cuidar do orçamento. Quem não consegue cuidar do orçamento, que fala orçamento? Quem não consegue cuidar do orçamento de si só, enquanto solteiro, não merece ter uma família para cuidar. Então eu falei, nós vamos fazer um trato. E você sabe quando seu pai fala algo, é que nem as leis dos reis da Média e da Pérsia lá na Bíblia, decreto irrevogável. Eu falei, o dinheiro que você ganha vai ter que passar na minha conta para junto com o meu, eu fazer uma única remessa todo mês. Falei, então nós vamos fazer um trato. Todo primeiro dia do mês eu te mando o dinheiro. Mas esse dinheiro não vai antes. Isso significa que se você gastar o que tem, você está por conta. E eu falei para ele, diante de Deus, eu não vou te socorrer. Então você se organiza. Você pode dizer, olha, eu tenho isso para comer, divide por 30 e você sabe qual é a cota para todo dia do mês. Eu prefiro comer um pouquinho mal os primeiros 5 dias e lavar a alma no fim de semana. Mas você decide como você vai fazer, mas controle o seu orçamento. Falei, porque se você gastar, eu não te socorro. E aí de você, se tentar chorar para a mamãe. Você entendeu? Entendi. Repete, coisa que os adolescentes detestam. Falei, temos um trato, temos um trato. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês, faltava 3 dias para terminar o mês. A gente falava no telefone todo dia, mas esse dia a conversa começou diferente. Já levanta aquele red flag, a bandeira vermelha. Ele começa assim, então, pai. Falei, então o que, meu filho? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês, mas será que o senhor não pode adiantar o dinheiro do mês que vem? Eu falei, não posso. O senhor não tem o dinheiro? Eu falei, o dinheiro está parado na conta. Filho. Eu não posso porque nós temos um trato. Ele falou, mas só falta 3 dias. Eu falei, te digo a mesma coisa, só 3 dias, você espera. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo a gravidade do assunto. Eu falei, então me ilumine. Ele falou, não tenho dinheiro para comer, meu dinheiro acabou. Eu não tomei pequeno almoço hoje, eu não almocei, a gente estava falando à tarde, era uma sexta-feira. E ele falou, eu não tenho nada para comer, até o senhor mandar o dinheiro na segunda. É lógico que o coração de pai aperta. Mas nessa hora o Espírito Santo falou comigo, se você socorrê-lo, ele vai folgar todo mês. E eu entendi o comando de Deus. Eu falei, filho, você não tem nada para comer esses 3 dias? Ele falou, não. Eu falei, jejua. Ele, o quê? Eu falei, jejua. Você já fez 2 jejuns de 3 dias e não morreu. Não é agora que você vai morrer. Ele falou, o senhor está brincando? Eu falei, não, estou falando sério. Eu falei, sua aula já foi hoje de manhã. Se não tem aula, sábado, domingo. Se não tiver força para andar, você fica deitado no chão. Interceda por mim, inclusive. Para que a transferência ocorra tudo bem na segunda-feira. A sabedoria nos ensina alguma coisa. Não falei nada para a mãe do menino. Esperei os 3 dias. Quando mandei o dinheiro, ele já tinha comido. Fui conversar com Dona Kelly. Cheguei para ela e falei assim, esse seu filho é uma bênção. Ela, e não é? Eu falei, não, estou falando sério, está sabendo que ele fez mais um jejum de 3 dias? Ela, glória a Deus. Tudo uma questão de perspectiva. Quando ela falou, glória a Deus, eu com a consciência meio pesada, falei, está certo que eu tive uma participação. Ela não ajudou, ela falou, você é um pai incentivador. Eu falei, sou, mas dessa vez não foi incentivo. Eu que mandei ele jejuar. Ela falou, não, mas quando você tem esses comandos de Deus... Eu falei, não foi bem um comando de Deus. Ela olha para mim e diz, o que é que você não está me contando? Eu falei, primeiro você respira, não surta,
antes de você pensar no meu bebê, lembra que ele tem 18 anos de idade, podia estar no exército. Pensou que não é o bebê? Pensei. Aí eu falei, nós tínhamos um trato. E ele já vinha quebrando o trato aos poucos. Porque alguns dias antes, na verdade um mês e pouco antes, eu chego em casa um dia e minha esposa, a mulher é um ser enigmático, misterioso. Eu chego em casa e Kelly não está triste, mas não está feliz. Sabe quando a mulher não está triste nem feliz? E Kelly sempre é alegre, sorridente. Falei, está tudo bem? Tá. Não, não está. Você não é assim, você está diferente. Não, está tudo bem, não está. Eu fui apertando, daqui a pouco ela... não, eu estou com o coração um pouco apertado pelo Israel. Falei, por quê? O menino está morando, vivendo na América. Filho. Nós não podíamos fazer nada. Ela falou, mas eu estava falando com ele por uma chamada de vídeo. E estou ali na cozinha, uma hora que eu virei o celular, ele viu a fruteira, a cesta com as frutas. E ele falou assim, ai mãe, que saudade de comer fruta, porque aqui o orçamento não dá. E ela falou, estou com o coração apertado. Falei, filha, ele está nos Estados Unidos, estudando no primeiro mundo. Eu e você estudamos escola estadual, pública. A gente não tinha fruta, nem na fruteira dos pais para comer. Mas eu vi que não tinha o propósito de continuar a discussão ali. Eu saí de fininho, sem falar nada para a Kelly. Peguei meu celular, subi para o andar de cima, onde era o nosso quarto, fechei a porta para ela não ver. Liguei para o meu filho, ele atende. Ô pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem, coisa nenhuma. Eu falei, a próxima vez que você chorar com a sua mãe, que não tem fruta para comer, não vai faltar só fruta para você comer. Ele, o que está rolando? Eu falei, eu sei da choradinha que você deu falando da fruteira. E eu sei bem qual é o seu jogo. Eu falei, preste atenção, você quer chorar? Chora comigo, chora com seus amigos, chora com Deus. Homem não chora com mulher. Você está pensando em casar. Você não vai chorar para a sua esposa, você vai ser a coluna da sua casa. Você não chora para a filha, não chora para a mulher, não chora para a irmã. Você segura, chora com a gente. Eu falei, a próxima vez que você fizer isso, um tempo depois que ele falou, acho que ele adaptou, nunca mais reclamou de nada. Deixa eu dar uma palavra com muito amor para as mamães aqui presentes. Se não fosse o amor das mães, a gente teria crescido tudo lesado. Deus sabe o que faz. Mas quando a gente diz Deus sabe o que faz, Deus não deu só um amor extraordinário e protetor para as mães. Deus deu aos pais um papel de firmeza na criação dos filhos. E quando você, mamãe, começa a confrontar o pai, para que ele seja mole como você seria, você está perturbando o desenvolvimento dos seus filhos. Porque quando a gente fala essas coisas, as mães ficam tudo revoltadas. Como que deixa o filho passar fome? Ainda falei para a Kelly, falei, eu lavei minha alma, me vinguei. Ela falou, do quê? Falei a frase que eu mais odiava ouvir do meu pai. Falei para meu filho, um dia você vai entender e vai me agradecer. 2 anos se passaram, ele ligou para me agradecer. Mas antes de falar do agradecimento, que foi o momento que Deus falou comigo para ensinar essas verdades, eu conversei com ele depois de ele ter quebrado o jejum. Falei, filho, você aprendeu a lição? Ele falou, espero que sim. Nunca mais esse menino me pediu dinheiro na vida. Ele se organizou a partir daquilo de uma maneira impressionante. Mas eu falei, eu quero te ensinar uma segunda lição. Ele falou, qual? Falei, filho, a vida tem imprevistos. A gente só chama os imprevistos de imprevistos porque a gente não sabe quando e o que é que vai acontecer. Mas eu falei, você tem que trabalhar com margem no seu orçamento. Porque quando tiver algum imprevisto, você não tem problema. Eu falei, então preste atenção, se você fizer tudo direitinho, cuidando do seu orçamento, fez até uma certa reserva, e acontecer de realmente não dar para terminar o mês. Ele falou, eu posso te ligar? Eu falei, não. Eu quero te ensinar outra coisa. Ele falou, qual? Eu falei, quantos milagres de provisão você viu dentro de casa enquanto crescia? Ele falou, muitos. Eu falei, está na hora de você descobrir o seu Deus, e não só o Deus do seu pai. Está na hora de você ter as suas experiências. Você fez toda a sua parte, não deu? Busque socorro em Deus, creia nele de todo o coração. Peça para ele intervir. Uns 2 meses depois do jejum compulsório. E aquele mês eu sabia que ia acontecer isso, porque eu já sabia de um imprevisto que ele teve. Ele segurou, mas faltou dinheiro para terminar o mês. Dessa vez, com 2 dias, ele não tinha o que comer. Primeira coisa que ele pensou, quem jejua 3, jejua 2. Mas no primeiro dia de jejum, acho que a fome desanimou ele. E ele falou assim, Deus, eu tenho jejuado, porque eu quero te buscar, mas eu não queria fazer isso obrigado. Ele falou, meu pai falou que quando fizesse minha parte, o Senhor sabe o que eu fiz. Eu podia correr e buscar auxílio no Senhor. E eu quero te pedir socorro.
eu quero orar por intervenção. Ele começou a orar. Falou, pai, a primeira meia hora não fez muita diferença, mas de repente algo acendeu dentro de mim. Ele falou, eu sei que a fé foi ativada. Ele falou, pai, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Vá para a cafeteria. Tinha uma cafeteria na universidade ali. E ele foi e pegou a fila, sem dinheiro. As pessoas foram sendo atendidas, foi chegando a vez dele. Quando tinha o último sendo atendido antes dele, esse camarada, na hora que foi pagar o pedido, ele para, olha para trás para o meu filho, olha para o caixa, coça a cabeça, olha para o meu filho e fala em voz alta para o meu filho ouvir. Ele disse, tudo que esse menino pegar aqui hoje é por minha conta. Eu teria dito, glória a Deus, quando você falou, meu filho falou, não, que isso? Eu falei, meu filho, você está na fila, sem dinheiro, esperando alguma coisa. Ele falou, pai, foi no susto, eu não sabia o que fazer. Eu falei, me diga que ele insistiu. Ele falou, não, ele insistiu. Eu falei, e aí você aceitou então? Eu continuei resistindo. E chegou uma hora, o cara perdeu a paciência e falou, não é possível, você não está aqui na fila por nada. Ele falou, não, então me vê um café. Ele falou, você não veio aqui só para beber um café. O cara olhou para ele e falou, não vou mais perder tempo com você. Ele falou para o caixa, o que ele costuma comer, você que deve conhecer quem atende? Ele gosta desse muffin salgado. Falei, então me dá isso, o café. Pegou algumas coisas mais, pagou. Pegou o troco, botou no bolso dele. Falou, isso é algo que aconteceu entre você e Deus, orando agora há pouco. Esse menino teve um surto de fé. Em um ano que ele ficou naquela faculdade, porque depois ele mudaria. Ele falou, pai, eu tive essa experiência 3 vezes. De entrar em restaurante sem ter dinheiro. Clamando a Deus, confiando em Deus, ser socorrido. Quando eu soube disso, uns 2 anos depois do jejum compulsório, ele me liga e diz, pai, quero te agradecer. Já estava casado. Eu falei, o que você quer me agradecer, filho? Você me deve muita gratidão, por muita coisa. Ele falou, quero te agradecer aquele jejum obrigatório de 2 anos atrás. Que o senhor falou que um dia eu ia entender e ia te agradecer. Eu falei, já? Foram só 2 anos, achei que ia levar mais tempo. Ele falou, pai, eu não seria o pai de família que eu sou hoje, se você não tivesse jogado firme comigo e me ensinado aquilo. Ele falou, não seria o homem de Deus que eu sou hoje, crendo em Deus e vendo provisão, se o Senhor não tivesse me ensinado a depender dEle. Ele falou, basicamente, se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, o Senhor teria me roubado o amadurecimento que o processo gerou. Foi na hora que ele falou isso no telefone que o Espírito Santo falou comigo. Comece a ensinar isso e aplicar no plano espiritual. Aí na hora que ele tocou no assunto, falei, filho, já passaram 2 anos, a gente nunca teve uma conversa honesta, detalhada sobre o ocorrido. Qual foi seu sentimento no dia que eu falei que eu não ia te dar o dinheiro? Ele falou, eu perguntei, você ficou com raiva? Ele falou, raiva é uma palavra muito forte. Eu fiquei indignado. Eu falei, explica o sentimento. Ele falou, a primeira coisa que eu pensei, que tipo de pai é esse que não dá comida para o próprio filho? Eu falei, você não pensou que filho é esse que não ouve o conselho do pai, que pai é esse que ensinou? Ele falou, não, me fiz de vítima. E eu falei, como é que você lidou com isso? Ele falou, pai, o senhor tem bons aliados. Um grande bom aliado. Ele disse, foi Deus que saiu de sua defesa. Na hora que eu estava com aquele sentimento, o Espírito Santo falou comigo assim, quem é o seu pai? Ele, como? Luciano, pregador. Quem é o seu pai? Seu pai é a história de tudo que ele fez por você? Ou ele é a pessoa enigmática desse momento que você não está entendendo? Ele disse, se você olhar para a história, ele sempre te amou, te apoiou, investiu em você, cuidou de você. Em vez de você considerar toda a história, você está avaliando algo que você não entende. Olhe para ele pela lente da história. Ele falou, pai, Deus te defendeu. E eu tive que aceitar que o Senhor sabia alguma coisa que eu não sabia. E eu ia ter que esperar para aprender a lição. Ele falou, e de fato, deu para perceber que Deus te dirigiu no processo. Na hora que ele estava me falando isso, falei para Deus, te devo essa. O Senhor me defendeu. O Espírito Santo falou comigo, faça o mesmo por mim diante dos meus filhos. Quando eles estiverem em crise pelos processos que eu permito, diga para eles não me avaliarem pelo momento que eles não entendem, para eles me avaliarem pela história de fidelidade que eu tenho na vida deles. Sabe, hoje eu olho e percebo que Deus não deu apenas uma ferramenta que permitisse forjar meu filho depressa. Eu não creio, gente, que todo pai tem que fazer isso com todo filho. Porque tem gente que usa o que a gente fala e distorce isso. Havia um contexto específico, o menino iria casar logo. As pessoas perguntam, o senhor fez o mesmo com a sua filha? Eu falei, não. Ela é mulher, eu iria liderar a casa com o meu filho, não casou tão cedo quanto ele, e a escola que ela foi estudar, porque também estudou fora, a comida estava inclusa na mensalidade, não tinha jeito de eu deixar ela passar fome. Então, não, nunca fiz isso com ela. Mas meu filho, eu tive uma palavra de Deus naquele momento. Dá para entender a diferença?
Então não estou dizendo que você tem que imitar. O que eu entendo, o novo formato de criação de filhos superprotetor está roubando eles de um entendimento que gera crise na fé. Os filhos não são mais corrigidos pelos pais, gente. Os filhos estão crescendo sem limites. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não importa se papai ou mamãe foram moles com você, Deus não vai ser. Porque quando a Bíblia fala dele como pai, diz que o pai corrige o filho a quem ama. O problema é que ele não foi corrigido em casa e o Pai Celeste começa a corrigir, ele começa a torcer o nariz e dizer, Deus não me ama, Deus não se importa. Vai ter crise de fé. Mas deixa eu te dizer, se você não passou pelo processo, e ele vai ficar doloroso agora, isso não vai mudar o fato de que Deus segue trabalhando com os mesmos princípios. Agora, quando nós poupamos os nossos filhos do processo, e gente, eu posso falar de muita coisa, nenhuma foi tão contundente, né, quanto a do jejum compulsório. Mas meu filho chegava da escola, tinha que trabalhar, depois dos 15 anos eu falei, você trabalha para juntar dinheiro, porque eu não vou fazer tudo por você, mesmo se eu estiver podendo. Então ele tinha que ir correndo para a escola, mas o horário para ele comer, pegar o ônibus, era muito apertado. Só que ele trabalhava 2 quadras do escritório da igreja, para onde eu ia todo dia, praticamente no mesmo horário. E às vezes ele chegava, pai, dá para ter uma carona? Eu falei, não filho, hoje eu vou atrasar. Aí ele corria pegar o ônibus. A esposa falou, você vai atrasar, por que que é? Eu falei, mas vou atrasar. Você fez ele de ônibus, ele tem que aprender que as coisas na vida não são tudo fácil. Aí ela fala da realidade do Brasil. Ele pode ser assaltado. Falei, ele que anda com tênis barato, sem relógio no braço. Nós não vamos criá-los dentro de uma bolha. Porque os pais superprotegem, geram muitos problemas depois. Gente, eu não sei te dizer nos últimos anos, quantos casais nós fomos atender com problema, que a minha vontade veio dar aconselhamento, era dar uma chupeta para cada um. E dizer, vocês não cresceram, não amadureceram. Porque como nunca antes, nós vemos um modelo familiar que está sabotando o entendimento de crescimento. Só que o problema é que a gente vem com todo esse paralelo para o plano espiritual. E do lado de cá, você vai descobrir que Deus não vai negociar o que os pais negociaram. Então, aos papais e mamães, busquem a Deus, tenham sabedoria, entendimento da palavra, mas compreendam que a maneira como vocês vão criar os filhos faz toda a diferença. Eu fui taxado de um pai duro por muita gente. E eu dizia para muito pai, um dia nossos filhos vão crescer. E a gente vê como cada um deles vai estar no final e a gente conversa. Não existe um que tenha criticado a austeridade que eu tinha, que os filhos estejam bem em Deus ou bem com a família hoje. Não existe um. Não consigo me lembrar de um sequer. Porque quando nós vamos abrindo mão de princípios, nós estamos sabotando as coisas. O propósito não é falar sobre criação de filhos, mas é chamar a atenção para o paralelo que isso tem no plano espiritual. E eu quero dizer, Deus não vai te poupar do desconforto do processo. Porque se Ele te poupar do desconforto do processo, Ele vai roubar de você o resultado. Em João 16, Jesus diz o quê? Quando a mulher grávida está para dar à luz, ela sente tristeza. Mas depois que o filho nasceu, ela já não lembra da tristeza, pela alegria de ter chegado um filho no mundo. Alguém aqui vai julgar a mãe que sentiu tristeza antes do parto? Se dependesse de nós, os homens, para ter filho, a terra estava desabitada há muito tempo. Eu já brinquei com a minha esposa várias vezes. Falei, vocês, mulheres, são muito homens. Uma expressão que a gente tem para falar de coragem para ter filho, porque a gente não encararia. Então está chegando a hora, principalmente quem já teve filho, já sabe o que é o parto. Aquela angústia, aquela tristeza. Mas quando você passou o processo, que é doloroso, e chegou o resultado, que é gratificante, você não lembra mais da dor do processo. E Deus sabe que eu e você podemos ficar um pouco, como diz Tiago, contristados pelas provações. Mas a alegria do processo vai justificar tudo. Eu creio que Deus está nos chamando a uma resposta a Ele, para que a gente amadureça. Não só para que no nível individual você possa acessar mais da herança, mas para que juntos, com a soma do nosso amadurecimento, nós possamos, como igreja, acessar também uma herança maior e mais profunda. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Deuteronômio 32, os versos 11 e 12. Deus diz para a nação de Israel, através de Moisés, eu os levei
nas asas da águia. O que significa essa expressão? Algumas espécies de águia, a grande maioria faz o mesmo, que é, chega uma hora ela força o filhote a sair do conforto do ninho, mas algumas espécies, elas praticam o chamado voo de adejamento. O que é isso? Ela não só expulsa o filhote do ninho, ela o tira na asa, desce planando dos picos onde normalmente fazem os seus ninhos, e no meio do voo, eu acho que o filhote deve estar pensando que é só um voo panorâmico de passeio, ela dá uma sacudida na asa e joga o filhote. O que é aquela atitude? Ela não está tentando matar o filhote, está dizendo que você vai aprender a voar. E no desespero, começa a bater as asas e aprende a voar. Quando Deus usa essa analogia e diz, eu os carreguei nas asas da águia, Deus não está dizendo, eu queria que você só pegasse carona. Deus está dizendo, a carona ia durar só um tempo. Mas chegaria um momento que eu ia sacudir vocês. Ao que você precisamos entender que Deus não nos poupará do desconforto de processos, para que Ele não nos roube do resultado final. Mas muitas vezes crescer dói, até fisicamente. Eu lembro de uma fase na pré-adolescência que eu comecei a esticar e a gente acordava literalmente com dor nos ossos, nas juntas. Os pais diziam que eram as dores do crescimento. Eu achava que isso era mito. Mas descobri que não é com todo mundo, mas com muita gente isso é verdade. Semana eu estava conversando com uma pessoa bem alta, acima da média. Ele disse que até hoje ele tem estria nas peles das costas, porque ele esticou muito rápido na adolescência. E ele falou assim, é lógico que o corpo reage de diversas formas a um crescimento que é fora do comum, é para aquele tempo. Eu estou dizendo isso porque alguns de vocês, se a gente for aplicar não só no emocional, mas no espiritual, estão enfrentando as dores do crescimento. Alguns de nós, Deus parece estar nos esticando. E se a gente focar só na dor do processo, a gente vai perder a gratificação do prêmio que nos aguarda, que é o resultado final. Eu quero orar com vocês. Quase toda vez que eu falo desse assunto, eu sinto Deus me dirigindo a fazer isso. Quero orar para que haja um toque sobrenatural de consolo. Eu não quero que você saia daqui só com uma palavra de encorajamento emocional. Eu quero que Deus de fato possa despejar, derramar consolo sobrenatural no seu coração. Eu quero te encorajar a buscar todo o sustento necessário em Deus para suportar o desconforto do processo. Quando eu olho para trás e vejo tudo que eu já passei na vida, à luz do que eu entendo hoje, se tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, escolher passar ou não passar, eu teria passado por todos esses processos, tudo de novo. Mas hoje é bem mais fácil falar dessas coisas. Principalmente quando já cruzou e chegou do outro lado. Pelo menos não em todas as áreas da vida, mas em várias. Mas quando nós estamos passando, pode ser um momento confuso, de questionamento, da justiça, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Mas eu e você precisamos nos entregar em fé e confiança àquele que está acima de qualquer suspeita, que nos ama, que diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus nunca está planejando a sua dor, mas Ele pode se utilizar dela para te levar a um lugar melhor. Então aqueles de vocês que dizem, pastor, está doendo a alma, as emoções, está doendo aqui dentro, eu quero orar com você. Eu queria, se você está num nível que você fala, está doendo de verdade, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Todos passamos por isso. Talvez alguns não estejam em uma fase de dor, mas aqueles que estão, eu quero que você venha para se expor diante de Deus. Deus sabe o que está dentro de você. Deus sabe o que você precisa. Mas eu sinto uma presença doce do Espírito Santo Consolador aqui. Eu sei que Ele quer trazer fortalecimento sobrenatural. Ao mesmo tempo que Ele nos instrui, que Ele nos corrige pela Sua palavra, que Ele nos prepara, Ele também quer gerar um fortalecimento único. Enquanto os músicos ministram, eu quero que você, principalmente você que está à frente, fale com Deus, não cante. Os demais orem como achar melhor. Mas por enquanto, cada um de nós vamos ter um tempinho de oração.
A gente não vai estender muito, já estamos terminando. Mas eu gostaria que você se expusesse a uma ação do Espírito Santo nesse lugar. Meu Deus, falamos sustento sobrenatural. Falamos a graça e o favor do alto. Declaramos a ação poderosa do Teu Espírito Santo em cada um de nós. Pai, oramos por aquela aplicação personalizada, individual da Tua palavra que só o Senhor pode produzir em cada um. Oramos não apenas por sustento, oramos pela capacidade, ó Deus, de corresponder com o Senhor, de perceber o que o Senhor está falando e dar a devida resposta. Oramos por amadurecimento no âmbito individual. Oramos por amadurecimento, ó Deus, nas estruturas familiares. E oramos por amadurecimento enquanto igreja local. Nós queremos viver a plenitude da herança. Queremos acessar tudo que o Senhor tem para nós. Não enquanto imaturos e irresponsáveis, mas, ó Deus, passando pelos Teus processos, nós queremos avançar e experimentar mais. E nós oramos, ó Deus, que essa igreja, que ainda engatinha com 2 anos de idade, possa viver processos de aceleramento no crescimento. Estende a Tua mão, manifesta a Tua graça. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Jesus, glória a Jesus.